Perfeito, perfeito. Ah, nós estamos vivendo isso, nós estamos sentindo esse avanço dessa agenda woke, dessa agenda, essa visão de mundo, tentando repaginar a nossa sociedade. E a gente sente isso muito nas escolas com os filhos. A professora falou deu uma aula sobre ideologia de gênero e tal. Quer dizer, ou você, como ex-procurador, uma das grandes soluções, saídas que a gente orienta vai na justiça e protege teu filho. Vai para a justiça. Se a escola se está avançando o sinal além do que deveria, o que você tem planejado para ensinar as famílias a se protegerem enquanto nós estamos nessa luta política aqui, porque a gente luta do ponto de vista com o voto para tentar mudar o projeto de governo, porque ele é pontual, muda segundo o presidente que tiver ali, né? Ele ganhou, então ele se sente no direito de implantar aquilo que ele, entre aspas, expôs à sociedade, e a sociedade optou por aquele modelo. Mas o que nós podemos fazer para proteger nossos filhos cristãos enquanto isso tudo ainda está sendo desenvolvido ou desenrolado? A gente precisa assumir a responsabilidade pela educação dos nossos filhos, Perfeito. Pelo mentoreamento deles. Perfeito. A gente precisa assumir a responsabilidade como cidadãos de atuar na esfera política para evitar que o Estado Sim. use escolas para impor ideologias às nossas crianças. Uhum. A gente precisa mais... Como se faz esse ponto 2? É importante. Esse 2 é por meio da política, especialmente no Congresso Nacional. E isso aqui se relaciona com outra coisa, porque não é só pela escola Sim. que a ideologia woke é enfiada goela abaixo das nossas crianças. É por meio das redes sociais, Sim. é por meio de projetos como aquele projeto que quiseram passar, que foi apelidado de PL da Globo, Sim, que é obrigar entidades de streaming a colocar na sua capa projetos culturais, filmes da agenda woke, por exemplo. E a obrigar a colocar, a prestigiar, inclusive com recursos investidos, projetos de cunho progressista. Ou seja, tudo isso, existe uma batalha cultural. A escola é um dos ambientes dessa batalha. A internet é outra. A gente teve o projeto das fake news, que foi chamado de projeto da censura, que, na verdade, na versão original, ele buscava constituir um órgão governamental que ia influenciar a internet, as redes sociais, inclusive em favor de agendas progressistas, de agendas woke. O projeto original previa isso, tá? Não o original que veio do Senado, o original proposto pelo Orlando Silva lá na Câmara dos Deputados, contra o qual a gente gritou e que a gente conseguiu barrar com o apoio da sociedade. Então existem vários lugares aqui em que se quer impor isso. E de onde que vem essa agenda woke para as pessoas entenderem do que a gente está falando? Lembra que a gente acabou de falar que, numa visão progressista de mundo, se quer destruir as instâncias intermediárias em prol de uma liberdade. Quando a gente, a partir de uma visão cristã conservadora, a gente vê uma extrema importância nas regras que vêm da religião, nas regras que vêm da Bíblia, nas regras que vêm da família, nos costumes e nas tradições que moldam o comportamento e que permitem criar um ambiente saudável para o exercício da liberdade com responsabilidade. Essa, aliás, é a visão conservadora, não é só a visão cristã. Formam indivíduos saudáveis, mais felizes, responsáveis, Exato. capazes de contribuir para uma sociedade Exato. organizada e produtiva e para o bem de todos. Exato, não basta você dar liberdade para as pessoas, a pessoa tem que ter liberdade atrelada a deveres e responsabilidades. E o Estado, na legislação, não vai conseguir esgotar as possibilidades de exercício de responsável da liberdade. Por isso que existem regras aí familiares, regras do que for, que moldam o nosso comportamento humano. Mas aí, voltando agora para o woke, de onde que vem essa ideia do woke? O woke, ele partiu do marxismo, que era o marxismo original, vamos chamar de marxismo 1.0. O marxismo dizia que a sociedade é uma luta de classes entre opressores capitalistas e oprimidos trabalhadores. E o sistema de opressão era o capitalismo. Isso foi adaptado a partir da escola de Frankfurt para um marxismo que é chamado de marxismo cultural, neomarxismo. 2.0. Marxismo 2.0. 2.0. E aí, veja só o que mudou. Eles continuam a ver a sociedade como uma guerra entre opressores e oprimidos. Então, o marido é o opressor da esposa, o marido é o opressor da família, da criança. A igreja é a opressora do indivíduo que está lá dentro. Faz uma manipulação ideológica das pessoas. É o ópio do povo, a igreja. Aí vê
o branco, opressor do negro. O hétero, heteronormatividade, opressão do não hétero. E por aí vai. Então veja que eles continuam com uma ideia de que existem opressores e oprimidos, e aí existem sistemas de opressão. Então, vamos colocar aí 3 grandes sistemas de opressão na agenda woke. Primeiro sistema de opressão seria o tal do racismo estrutural. Colocaria os brancos contra os negros. Segunda, modo de opressão, cultura judaico-cristã. Seria a opressão dos heteronormativos, dos héteros, contra a heteronormatividade, né? E a cultura judaico-cristã seria opressora no campo da sexualidade das pessoas que não são binárias, eu não sei nem LGBTQIA+, sopa de letrinhas, tá? Terceiro campo de opressão seria o sistema de opressão agora se chamaria patriarcado. E seria a opressão do homem contra a mulher, contra as crianças e por aí vai. Então, eles passam a ver essas instâncias, igreja, etc., como eu disse, como instâncias de opressão e passam a lutar contra essas instâncias de opressão. E eles levam esse discurso ao limite e passam a defender uma luta em que praticamente aí fins justificam meios, não existem limites, eles veem a sociedade como uma disputa de poder, tudo é disputa de poder, e aí eles desenvolvem conceitos autoritários, como lugar de fala. Você não pode falar porque você não é negro. Então eles jogam uma cartada em cima de você e silenciam você. Não sei se você acompanhou recentemente agora na Globo News um debate em que a Sandra Coutinho estava conversando com o Demetrio Magnoli e estava falando sobre a eleição americana. E ela disse, olha, muita gente não vai votar na Câmara só porque ela é uma mulher. E aí... eu vi isso. O Demetrio... Eu vi. O Demetrio ficou desconfiado e falou, não, peraí. E aí ela disse assim, não, eu estou falando do meu lugar de fala. Jogou essa cartada nele como se ele não pudesse dar opinião. Ele falou, peraí, eu também tenho lugar de fala, sou cientista político, eu comento sobre política em relação a todo mundo, inclusive quando a política é uma mulher. E aí ela pega e fala, e dá uma outra cartada. Ela fala, você está me mansplaining, que é outra palavra usada nessa agenda woke para dizer que o homem muitas vezes fica dando explicações para a mulher de coisas que ela já sabe ou sabe até mais do que ele. Mas isso não acontece só com mulheres, isso acontece com todo mundo. Quantas vezes, bispo, alguém foi te explicar alguma coisa que você já sabia? Várias coisas que eu estou falando aqui, que a gente está conversando, você já sabe também. E a gente está falando aqui com mais gente, mas várias vezes na relação privada, a gente escuta com educação coisas que a gente já sabia. E aí ela jogou essa outra cartada. Eles passam a usar nas relações de poder instrumentos teóricos para silenciar as pessoas. É uma agenda autoritária essa agenda woke. Então, os nossos filhos eles estão submetidos a isso na sociedade, em diferentes vertentes. E nós temos que assumir a responsabilidade na criação deles e nós precisamos, como cidadãos, atuar para evitar que essa agenda, que não é uma visão de justiça cristã, essa visão woke, ela divide a sociedade, ela fragmenta. Até na esquerda tem muita gente que critica isso. Por quê? Porque aí você perde uma visão de sociedade. Sim. Você passa a lutar como eles lutam. Abre lá a página dos democratas americanos, que é a esquerda americana. Eles têm um projeto de país para negros, um projeto de país para não binários, LGBTQIA+. Eles têm um projeto de país para pessoas que são indígenas, um projeto de país. Tem lá umas 16 opções de projeto de país. Você perde a noção de você construir um país para o futuro. E agora a eleição do Trump foi uma reação a tudo isso. Porque aí esses caras da agenda woke, eles classificam a gente como crentelhos, como crentes chatos, classificam a gente como homofóbicos, como racistas, como se você falar um criado mudo, criado negro, coitado de você vai ser classificado como racista. Esse wokeismo é classificado por muita gente como uma verdadeira religião, porque toda a base deles, essa base que eu falei do marxismo cultural, é uma base em cima de teorias críticas, de hipóteses, de crenças, de teses. Não é fatos, eles não são científicos. Eles são uma religião e eles abandonam a cientificidade para abraçar esse wokeismo. E esse wokeismo hoje dominou faculdades. E uma coisa importante, se o teu filho vai para a faculdade, um dos maiores lugares que a gente perde os nossos jovens que se desviam é exatamente nas universidades, porque eles entram lá e tem toda essa agenda woke, progressista, de justiça social, que é cool, e muita gente se perde, se desvia.